Sejam bem-vindos ao Sala de Espera, um podcast que é uma iniciativa do Veríssimo e Viana Advogados, em que nós vamos convidar médicos e médicas que estão fazendo diferente, que estão inovando nas suas áreas para divulgar aqui informações e insights para vocês. Tudo isso de uma maneira leve e descontraída, mas que permita com que vocês saiam daqui com ideias e conclusões para começar a aplicar na sua prática. E Camila, por que sala de espera? Sala de espera é o local onde o paciente tem a primeira impressão sobre a carreira médica. E por que não tirar o médico de dentro do seu consultório e trazer ele para contar todos os bastidores e insights valiosos para você que está iniciando essa carreira médica? Acompanhe os episódios, nossas redes sociais e seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, hoje nós vamos conversar com ela, que é dermatologista, referência em tratamentos estéticos aliados ao cuidado do lipedema. Ela é médica dermatologista, palestrante, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, esposa do Caio, que acaba não aparecendo muito, fica mais ali nos bastidores, atende em Maringá e São Paulo. Muito bem-vinda, Alexandra Seca. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e conversar um pouquinho com vocês, né? Muito obrigada pelo convite. Boa, que legal. Alexandra, para a gente começar, conta um pouquinho mais quem é a Alexandra Seca, né? E o que te motiva, como é que é um pouquinho isso? Então, eu sou daqui de Maringá mesmo, né? Então, eu sou maringaense de coração. Nasci nessa cidade maravilhosa que eu amo muito. E com 16, 17 anos, eu comecei a sonhar em fazer medicina, né? E tive a graça de Deus de ser aprovada aqui em medicina aqui na UEM, né? Legal. Com 17 anos. E me formei médica, então, aqui em Maringá. E acabei escolhendo ali no final no final da faculdade. Fiquei pensando que residência que eu ia fazer, né? Eu não tinha muita certeza de nada. E eu queria muito fazer, daí eu fui pensando assim nas áreas que eu poderia atuar. E eu gostava muito de estética, sempre gostei muito, né? Minha mãe sempre trabalhou com beleza, minha mãe sempre foi muito dessa área de vendas e de beleza também. E aí eu pensei em fazer cirurgia plástica. Falei, é uma área boa, uma área que eu sempre fui muito boa com habilidades manuais, assim, sempre gostava muito de suturar, gostava muito de fazer procedimentos ali no pronto-socorro, então eu sempre pensei de uma área mais cirúrgica, uma área mais com procedimentos. E aí eu pensei em cirurgia plástica, eu ia unir tanto essa habilidade mais manual, quanto também com estética. Mas aí eu fiquei pensando na residência, que é uma residência longa, são 5, 6 anos, né? São muitos anos de residência. E aí me veio a dermatologia, né? Falei, a dermatologia é uma especialidade que tem muitos procedimentos, nem na época nem pensava em procedimentos estéticos, sempre pensava mais em pequenas cirurgias, né? E seria uma residência um pouco mais curta. Dermato são 3 anos. Já tinha feito 6 anos de medicina, né? Mais 3 de dermato, não ia totalizar 9, né? Em vez de 12. A gente fala que menos, não é? Menos assim, né? É pouco, né? Muita coisa, foram 9 anos, né? Mas um pouquinho menor que cirurgia plástica, Sim. né? E procedimentos mais curtos também, né? Eu falo que eu penso muito também na questão de qualidade de vida também, né? Eu gosto muito de trabalhar, mas pensando em cirurgias que são cirurgias de 6, 7, 8 horas, né, ali em pé no centro cirúrgico, e aí já dermato seria procedimento de 1 hora, 2 horas, e foi aí que eu me abri esse olho para dermatologia, né, que foi quando eu fiz residência, eu fui aprovada em dermato na Unesp de Botucatu, e fui aprovada na FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Conheço bem ali, Conhece próximo, sou do interior de São Paulo. Ah, legal. Então já conheço bastante ali o pessoal da FAMERP. Isso, fiz lá a residência. Legal. Aí fiquei 3 anos lá, né? Acabei escolhendo pela FAMERP por conta do meu marido. Meu marido, na época, era meu namorado, que a base dele é Prudente, né? Então, ficava bem mais perto pra mim. E acabei que eu terminei a residência, bem na pandemia, em março de 2020 eu terminei a residência, voltei pra cá tudo fechado. Tudo fechado. E acabei, faz então 5, 6 anos, né? Que eu tô aqui em Maringá, voltei pra minha cidade que eu amo. Sim. E quero ficar por aqui mesmo. Boa. E até pegando esse gancho, como é que foi voltar pra cá, tendo saído da residência? Porque assim, são 3 anos de muito aprendizado, mas muito aprendizado técnico. Né? Sim. Ninguém te ensina como começar a atender, começar a buscar clientes efetivamente, ainda mais em dermatologia. Como é que foi chegar pra cá com tudo fechado? E tentar abrir consultório, começar a ver essa parte de funcionamento. Eu lembro que eu acabei a residência, eu vim pra Maringá, nossa, eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Pensei em atender clínica popular, pensei em filiar plano de saúde, falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Porque até então eu sempre tinha um próximo passo, né? Eu tava na escola, fui pra faculdade, depois da faculdade fui pra residência, então eu sempre fui muito mais para estudiosa, então eu sempre sabia qual era o meu próximo passo acadêmico. Sim. Aí eu acabei a residência, eu falei, gente, você tem que desenvolver esse lado seu empreendedor, né? De buscar pacientes, ainda mais que a minha área, a dermatologia,
Não é uma área como cardiologia, como nefro, que a pessoa está doente, ela precisa daquele tratamento. A gente impacta, assim, a autoestima, mas é uma pessoa que está saudável, ela quer melhorar, ela quer ficar mais bonita. Então, é uma pessoa que eu preciso buscar de forma mais ativa, né, do que uma forma mais passiva, como são outras especialidades médicas, assim como cirurgia plástica, por exemplo, rinoplastia. São especialidades que a gente tem que atrair o paciente para nós, né? Então, é uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E a minha mãe sempre foi muito empreendedora. Minha mãe era vendedora de Natura, Avon, e ela sempre ganhava, assim, primeiro lugar do Brasil, primeiro lugar do Paraná. Então, minha mãe sempre foi muito empreendedora. Ela sempre incentivou muito a gente a seguir essa área, mas era uma área que eu não tinha muito desenvolvida ainda em mim, porque eu sempre estava naquela vida mais acadêmica. E aí, chegando em Maringá em março de 2020, fui eu, né, a Heloísa e o Carlos Manfrim, que são cirurgiões plásticos. Eles precisavam de uma dermato para trabalhar com eles, né, porque eles fazem mais cirurgia e queriam realmente passar para outra pessoa fazer essa parte de pequenos procedimentos, como toxina botulínica, ácido hialurônico, né. E foi aí que eu entrei e comecei a me desenvolver nessa área mais de Instagram. Se você vê os primeiros vídeos nossos, nossa, né, que diferença, né, que evolução, né. Mas foi aí que eu comecei a desenvolver e procurar mais, me desenvolver mais essa parte mais comercial. Sim. Porque até então eu era, meu Deus, E só a realmente medicina te atendendo. traz isso, né? O lado empreendedor, parece que enquanto você tá lá na faculdade de medicina, é até um pecado a gente falar em empreendedorismo, Total. em mercado, em vendas. Você vê que o médico sai, podemos dizer assim, até inocente dessa área de empreender, de ter realmente uma empresa, de ter colaboradores, de atrair o seu público? 100%. Nossa, a gente, quando sai da medicina, eu falo isso de que por mim mesmo, como eu saí, eu vejo outros colegas que saem hoje, né? Parece que é um crime, assim, você querer valorizar o seu trabalho, você querer crescer, você querer realmente empreender na medicina, né? Porque hoje é 100% possível, né? A gente entregar um bom resultado para o paciente, uma boa experiência, um bom resultado e também crescer financeiramente, né? São duas coisas que andam juntas, né? Perfeito. Sim. Alexandre, uma dúvida. Você comentou que você sempre estava se vendo ali fazendo medicina. Tinha alguém da família, além das suas irmãs, que também fazem medicina, também são médicas, que já era da área da medicina ou não? Vocês foram, assim, as primeiras na família? Não, nós somos as primeiras, não tinha ninguém legal. nessa área. Eu gostava muito de matemática, física, eu até cheguei a prestar engenharia civil no final do segundo ano, mas acabei indo para medicina. Mas, assim, foram minhas irmãs, né, que são mais velhas, que começaram ali 2 anos antes de mim, mas fomos as Você é a primeiras. caçula, então. Sou. Entendi. Elas já Legal. estavam nessa área de dermato quando você ingressou ou você que abriu essas portas? Não, eu tenho uma irmã mais velha que é dermatologista e ela estava 2 anos na minha frente, então tanto da faculdade quanto da residência. E foi ela que acabou puxando um pouco o caminho, né, para essa área da dermato. E atualmente você atende em Maringá, São Paulo. Como é que foi essa ida para São Paulo, pensar em abrir mercado lá? Porque São Paulo é a locomotiva do país, né? Tudo acontece lá. E aí, tendo a oportunidade de ir para lá, por que não ir para lá de uma vez? E atender 100% lá, continuar atendendo aqui em Maringá. Atender em São Paulo sempre foi um sonho meu atender lá, desde a época da residência. Quando eu fui prestar as minhas provas de residência, a gente tem muita prova que bate, né? Então, você tem que selecionar, priorizar as que você tem preferência, né? E acabei que eu queria muito fazer residência em São Paulo, porque realmente São Paulo é um outro centro, né? Tudo acontece lá, como você comentou. Então, sempre foi um sonho meu, até fazer faculdade. Eu queria muito fazer faculdade em São Paulo, queria muito passar na USP, né? Fiquei muito pouquinho para passar lá, mas fiz residência e hoje estou atendendo lá, porque realmente tudo acontece por lá. Inclusive, nós temos muitos pacientes que são lá da região de São Paulo e acabam vindo para Maringá. E a gente atendeu muito esse público, né? Que São Paulo é uma região ali, pegar Grande São Paulo, são 20 milhões de pessoas, né? Então, é uma região muito rica, uma região rica, assim, de pessoas, de experiência, de oportunidades, né? Então, eu gosto muito de atender lá, comecei a atender há 1 ano. E, graças a Deus, a agenda só foi crescendo por lá, a clínica foi crescendo por lá. Então, é um polo que eu quero manter sempre ativo, né? Quero ficar em Maringá mesmo. Maringá, acho que a qualidade de vida que a gente tem aqui, balanceando tudo, né? Tanto qualidade de vida quanto oportunidades. Eu acho que aqui é maravilhoso, o melhor lugar do Brasil para se morar. Mas, com certeza, São Paulo tem um lugarzinho especial no meu coração e eu quero muito crescer por lá também. Bacana. Um ponto curioso da sua resposta é que você falou que saiu da residência se sentindo crua para atuar na área estética. E hoje a gente vê muitos cursos de finais de semana
que os profissionais se entendem preparados para atuar nessa área, porque parece que é algo muito simples. Como que você vê a estética? Realmente é essa simplicidade toda que transparece? Nossa, meu Deus, é justamente o contrário. É uma área muito complexa. A gente tem que ter muita finesse ali para saber indicar o tratamento para o paciente, saber acompanhar o pós. Se tiver algum tipo de intercorrência, a gente sabe assim que só tem intercorrência quem faz procedimento, então a gente tem que saber lidar com isso também, e isso é o mais importante, na verdade. Na verdade, a gente tem que fazer o nosso procedimento estético com quem você trataria a sua complicação. Você tem que ter essa confiança que, se acontecer alguma coisa, a pessoa que te atendeu vai dar todo o seu suporte do começo ao fim. E hoje a gente vê uma invasão muito grande da área. Parece simples, né? Às vezes a gente faz um vídeo no Instagram curto ali de 10 segundos, 15 segundos, parece que é uma coisa super simples. Mas todo o que teve por trás, toda a bagagem que tem por trás de você fazer um vídeo ali de 15 minutos, de 15 segundos, foram 6 anos de medicina, 3 anos de residência, cursos, já tenho 5 anos de experiência, que eu já faço isso todos os dias de forma diária, aplico, né? Faço aplicações de estéticas de ácido hialurônico, toxina botulínica, é uma aplicação diária há já muitos anos, e não é simples como as pessoas acham que é. Estava até comentando, não é só postar um antes e depois e esperar que você vai ter resultados como aquele, né? Então você tem que sempre se aprimorar, e acho que a ignorância é a mãe da coragem, né? Então, Exato. quanto menos você sabe das intercorrências, das complicações que podem acontecer, mais corajoso você fica. E quanto mais você estuda, mais você se aperfeiçoa, você fala, nossa, você vai ficando cada vez mais ao contrário, cada vez mais cauteloso, né? E vai tendo muito mais critério na hora de indicar, de acompanhar o paciente mesmo. Então, hoje eu vejo que está crescendo muito, porque as pessoas têm aquela ilusão de que a área estética é muito boa, e a área é muito boa, assim, como todas as áreas da medicina são maravilhosas, né? Todas as áreas são muito boas, desde que você estude, se aprimore, todas elas são incríveis, todas elas você tem possibilidade de crescimento financeiro, a gente tem colegas de todas as áreas aí que são financeiramente bem-sucedidos, não só financeiramente, mas entregam bons resultados para os pacientes, entregam medicina de alta qualidade. São pacientes bem tratados, mas a área estética, ela vem crescendo muito, mas tem que ter muita cautela mesmo, porque não é tão simples quanto faz parecer no Instagram, né? Sim. Até um ponto aqui, né, que eu estava refletindo enquanto você estava falando. Geralmente, quando a gente vai olhar a medicina e quando a gente vai analisar abordagens, por exemplo, quando a gente está falando de medicina, digamos, tratamento, o médico, geralmente, me parece que ele aborda o paciente muito mais no sentido de, olha, acho que o diagnóstico é esse, vamos confirmar através de exames, vamos começar a eliminar outras possibilidades e fazer o tratamento melhor possível para que tudo dê certo. Então, ele cria uma esperança de que tudo dê certo, mas assim, talvez não dê. Sempre fica aquela de, olha, uma tentativa na maioria dos casos. Já na medicina estética, o paciente chega para você querendo a perfeição. Exatamente. Ele não quer que você faça uma tentativa você vai fazer uma bléfora. Eu não quero que você tente tirar aqui. Eu não quero que você tente colocar o botox de uma maneira natural. Eu quero que fique perfeito. Como é que é acostumar a lidar com esse tipo de expectativa dos pacientes? Com os anos, eu acho que eu fui aprimorando isso. Eu acho que eu consigo explicar para o meu paciente que eu consigo entregar X resultado para ele com aquele tipo de tratamento. Então, igual você falou, é um diagnóstico. O paciente vem, ele tem uma queixa específica. Vamos supor, eu tenho olheira, quero tratar minha olheira. A sua olheira tem esse tipo de queixa, a gente precisa desses tratamentos para chegar no resultado que você quer. Igual um médico, um cardiologista, por exemplo. Vem um paciente com a pressão alta, você precisa tomar esse remédio para chegar nesse resultado. E nós, da dermatologia, é a mesma coisa. A gente faz uma análise do paciente, faz um diagnóstico do que ele precisa e fala o plano de tratamento. Então, a gente trabalha com a parte estética, a gente tem parece que uma obrigação a mais, né? De entregar aquele resultado para o paciente. Mas eu acho que se você alinhar, explicar para o paciente sobre os tratamentos disponíveis, mostrar resultados de antes e depois parecidos com o caso dele, no resultado que ele pode chegar se ele seguir o tratamento, ou se ele quiser fazer uma parte do tratamento, o resultado que ele vai ter vai ser proporcional ou parcial ao que ele realizou. Então, eu acho que hoje a gente consegue explicar, ainda mais em rede social, a gente consegue educar mais o paciente hoje para os tipos de resultados que a gente quer. Então, eu vejo que cada vez menos isso está sendo um problema, assim, né? É claro que eles sempre têm que saber lidar, saber explicar, conversar, mas eu vejo que os pacientes estão chegando mais orientados, eles entendem melhor o esperar de um tratamento. Você estava falando das redes sociais, que é uma ferramenta importante até para disseminar esse tipo de informação para os pacientes, só que até pouquíssimo tempo atrás a gente tinha uma norma completamente restritiva em relação à medicina. Eles fizeram essa alteração em 2024, ali o conselho
não liberaram tudo, mas a gente percebe que o conselho já consegue visualizar essa questão realmente de relação de consumo do próprio paciente. O próprio conselho se refere ao paciente como cliente em algumas normativas. E você percebe que essa liberação, ainda que ponderada, de redes sociais, trouxe uma vantagem para vocês de poder expor o trabalho de forma ética, de trazer para o paciente uma informação mais relevante? Foi muito importante, né? Porque todos os outros conselhos liberavam para o profissional postar um antes e depois, Conselho Federal de Odonto, enfim, de outras. E o CFM, pelo contrário, ele sempre, sempre ali. Como é que eu vou falar? Jogando sempre na contramão ali, mais ou menos, né? Criando Engessando um a empecilho a gente. mais, talvez, em Isso. alguns casos. E os médicos têm capacidade, né, ao meu ver, eles têm a melhor qualificação para fazer procedimentos estéticos. Então, a gente sentia o contrário, a gente sentia mais tolhido ali pelo nosso conselho do que apoiado, né? Isso foi uma queixa muito grande de muitos médicos, mas graças a Deus foi 24, que... Foi 2024, finalzinho. Faz 2 anos, é muito pouco tempo, né? Sim. Mas foi uma liberdade muito grande, né? Claro que a gente sempre posta resultados reais, com verdade mesmo, né? Com ética, mas foi muito bom para nós, né? Foi maravilhoso e a gente consegue hoje mostrar o nosso trabalho de uma forma mais real para o paciente, porque a nossa área estética, a gente precisa mostrar um antes e depois. Como é que eu vou falar para o paciente? Eu posso falar 1000 palavras, mas uma foto vale muito mais, né? Se eu mostrar um resultado de um paciente que fez esse tratamento, teve esse resultado, aí ele vai entender de verdade. Se a gente ficar falando muito termo técnico, o paciente não entende, né? Exato. Então, foi muito bom para nós, né? Para a classe médica no geral. E eu vejo que cada vez mais o CFM vem mesmo na intenção de ajudar nós médicos, né? Que eu sinto que antes era um pouco do contrário, né? Legal. E uma coisa que você falou mais no comecinho foi você sempre ter aquele viés um pouco acadêmico de estar sempre buscando qual é o próximo degrau ali de aprimoramento. E aí, logo que você abriu a clínica, isso virou mais um degrau de desenvolvimento pessoal. Não era necessário, claro, o desenvolvimento técnico acompanha, mas você começa a perceber que algumas outras habilidades acabam sendo necessárias também. Como é que foi essa busca? Como é que tem sido? O que você tem, olhando para trás, precisando já de prática, o que você percebe que foi um investimento que fez muito sentido o desenvolvimento de uma determinada habilidade? Essa parte, por exemplo, de estar aqui no podcast falando, é uma coisa que se fosse eu no começo, eu não ia conseguir falar, né? É difícil, né? A gente que é médico, a gente fica muito na parte de técnica ali estudando. Então, li muitos livros, acompanhei muitos mentores, trabalhei muito a parte de oratória, me vi falando muito também em vídeos, vi que eu tinha muito vício de linguagem, ainda tenho até hoje. Então, você vai melhorando conforme você vai aperfeiçoando. Você vê que a parte, igual você comentou, a parte técnica, a gente já sai ali da faculdade, da residência, com a parte técnica desenvolvida, sempre aprimorando, sempre melhorando, claro, né? A gente sempre pode melhorar. Mas essa outra parte, que é empresarial, administrativa e de desenvolvimento pessoal, acaba sendo muito mais importante. Mas isso deveria ter sido, entre aspas, falado para nós desde, na verdade, da faculdade. Se a gente começasse a desenvolver essas habilidades ali na faculdade ou na residência, com certeza a gente já encurtaria muito esse caminho, né? Então, mas tudo no tempo certo, né? Agora a gente abrindo caminhos, né, para colegas que vêm mais cedo. Então, hoje a gente já vê que quem entra na residência já até abre o Instagram, já faz post, né? Então, eu vejo que hoje eles já são muito mais informados nesse quesito do que quando eu era residente ou quando eu era aluna da faculdade, né? Boa. Até a gente estava comentando em relação à comunicação, né? O médico que ele não consegue se comunicar com o paciente, talvez a técnica dele não seja suficiente para levar tudo que ele pode proporcionar ao paciente. Mas a gente vê também muito ruído de comunicação entre a equipe que vai participar do atendimento desse paciente. Como que é a sua relação hoje com a equipe que te assiste? Você pensa no desenvolvimento deles também? Você entende que isso é importante? Nossa, que nem aquela frase da Disney, né? Quem é encantado, encanta quem é encantado, né? Acho que é alguma coisa assim. Então, a minha equipe, para mim, eles são meu cliente número 1, né? Então, eu tenho uma equipe de secretárias, de fisioterapeutas que me auxiliam,
mas elas são para mim o cliente número 1. Se elas estão satisfeitas, se elas estão trabalhando bem, se elas são bem desenvolvidas da parte de desenvolvimento pessoal, oratória, elas vão cuidar de todos os meus pacientes, né? Então, eu invisto muito em treinamento de equipe, eu vejo que isso é fundamental. Uma equipe bem treinada leva a gente para a estrela, né? E o contrário também. O tanto de vezes que eu já fui cliente de um serviço, nem falo nem de consultório médico, mas de cliente de outro serviço, vocês também com certeza, que o atendimento é muito ruim, nossa, você não quer nem consumir o produto daquela pessoa, né? Seja um sapato, seja um atendimento, e é o que nós mais vemos. Então, o médico hoje ele desenvolve muita parte técnica e esquece completamente essa parte de atendimento ao paciente, de suporte. Porque a gente vê muito hoje influencer, nada contra, né? Os influencers que estão tomando muito lugar de passar informação para as pessoas, sendo que eles não têm a técnica, né? a técnica, a parte teórica aprimorada para isso, e os médicos que sabem muito não sabem falar em rede social, não sabem treinar a equipe. Então, eu vejo isso que é uma falha muito grande nossa como classe médica, mas que cada vez mais vai desenvolvendo melhor, mas ainda assim é uma falha muito grande. Então, a equipe, para mim, é primordial. Sem uma equipe bem desenvolvida, a gente não consegue ter uma clínica estruturada. Em relação a essa notícia que foi uma bomba esse ano para a medicina, dos cursos de medicina, há muito tempo a gente vê que tem aberto muitos cursos, muitas vagas de medicina, mas as vagas de residência elas não estão aumentando proporcionalmente. Você é uma médica dermato que fez residência, né? Hoje existem muitas opções de pós-graduação e tudo mais para os médicos seguirem uma determinada área. O que você vê e entende de diferencial dessa questão da residência médica na sua carreira? Eu acho que a residência é o caminho certo, né? Eu acho que o correto, assim, se a gente for analisar a forma correta, vamos falar, a forma correta, o caminho certo. Isso. É você fazer uma faculdade, fazer uma residência depois na área que você quer atuar, né? Só que eu entendo também que tem muitos pacientes que têm momentos diferentes de vida, né? Às vezes uma pessoa que está no segundo curso superior tem, não sei, tem suas limitações de disponibilidade, de deslocamento, enfim, às vezes a pessoa não pode parar 3 anos da vida para se dedicar de forma integral a uma residência, né? Então, eu acho que assim, se você está se formando numa idade, sei lá, 20, 23 anos, tem tempo, você tem essa disponibilidade, eu acho que é o caminho ideal, é fazer a residência, com certeza. Mas eu sei também que tem muita gente boa que fez pós também, então eu acho que varia muito do momento de vida daquela pessoa, acho que não tem nem 100% certo, nem 100% errado, mas que com certeza a residência tradicional é o caminho mais correto para uma formação acadêmica de qualidade, isso sem sombra de dúvidas, né? É o que permite ali uma maior amplitude, digamos, de contato com situações diferentes e intercorrência no final do dia, né? Tudo vai depender, claro, de como cada um enfrenta, como eu vou decidir fazer a minha residência, como eu vou decidir fazer a minha pós-graduação. Sim. Mas é o caminho que acaba sendo mais amplo, digamos assim. Por exemplo, assim, eu fiz a residência, eu comentei que eu saí um pouco crua da parte estética, mas a parte básica, a teórica ali, a base da minha formação acadêmica, estava super bem formada, no sentido de, fiz plantão, o meu R1 foi praticamente só de clínica médica, dei acho que 60 ou 70 plantões no meu R1, então vi muito medicina hospitalar, vi dermatologia hospitalar, a gente passou em UTI, ambulatório de cardio, reumato, então a parte médica ali, teórica, foi muito bem consolidada para depois a gente desenvolver essa parte estética, que é um plus ali, um extra, né? E com o tempo a gente foi aprimorando. Mas, com certeza, eu ter feito residência foi um diferencial muito grande para mim. Eu sou muito grata de ter feito numa universidade que eu tenho muito orgulho, né? Na FAMERP. Exatamente. Mas, com certeza, a residência te dá uma base incrível para você conseguir depois evoluir outras habilidades, né? Em relação a esse movimento também que, infelizmente, né, nos últimos anos tem acontecido, que é uma maior judicialização da medicina. E isso está muito conectado com aquela questão que a gente vinha falando de alinhamento de expectativa. Então, médicos que a gente percebe que alinham melhor expectativa tendem, em regra, a ter menos processos. Mas, hoje em dia é muito fácil e, infelizmente, também é muito fácil achar um advogado interessado em abraçar uma causa como essa para buscar ali algum ganho, um dano moral que, na verdade, na maioria dos casos não existe, não deveria acontecer. Como é que você vê essa precaução que hoje os médicos têm que tomar em relação à parte documental, para ter certeza de que foi tudo documentado, todo o acompanhamento, o tratamento, as informações, e também ali, às vezes, o acompanhamento do paciente, logo que você percebe alguns indícios de que, olha, ele não está muito satisfeito, até onde
eu devo acompanhar aqui, ou até, às vezes, é um momento que você percebe que não, esse cara aqui, ele tá só querendo aqui ganhar em cima de mim e não é efetivamente um descontentamento justificado, digamos assim. Ai, primeira coisa que eu peço muito para Deus me colocar no meu caminho pacientes que não sejam, que sejam boas pessoas, que eu até rezo, a gente faz uma reunião com a equipe, a gente faz até uma oração, assim, de pedir só pessoas que venham na nossa clínica, que tenham o mesmo propósito que a gente, que valorizem o nosso trabalho, e parece bobeira, mas eu acho que isso é muito importante. Sim. E em relação a... primeiro, eu acho que explicar para o paciente, você sentir o paciente, você ver se ele realmente entendeu o que você está explicando, porque às vezes a gente fala tanto termo técnico, vocês também, né, de parte de direito. Sim. Eu não entendo muito a parte de vocês, então às vezes vocês falam coisas que eu não entendo, e eu falo, mas o que você quis dizer com isso, né? E aí vocês usam, não, isso quer dizer isso. Falo, então entendi. Então acho que primeiro de tudo é assegurar uma comunicação bem feita, né? A gente falar em termos simples, que o paciente entenda, você vai ficar 7 dias com a pele descamando, seu botox vai durar ali de 3 a 4 meses, explicar para ele entender de fato o tratamento, entender o que esperar daquele resultado. Mas vamos supor que a gente atendeu uma paciente de má fé, que realmente está querendo ter um ganho secundário com alguma coisa, que a gente percebe, sabe que isso pode acontecer. Pode ser isso. Vocês veem isso muito mais que eu, né? Eu acho que assim, a gente sempre tenta, eu sempre tento o mínimo possível, né, acionar, assim, parte jurídica, né? Sempre tento conversar, explicar, fazer meu cliente ficar satisfeito, meu paciente ficar satisfeito. Mas quando eu vejo, assim, que tá extrapolando um pouco, que tá passando um pouco do limite, aí eu, né, peço ajuda aí para os universitários. E vocês sempre têm uma orientação muito boa para dar. E eu acho muito bom também, igual vocês comentaram antes de começar o podcast, que vocês entrarem antes de vir a judicialização efetiva. Exatamente. Né? Isso é naquela reta final de trato ali, às vezes já resolve. Com certeza. Então, É o preventivo fazendo efeito lá na frente, né? eu acho que é muito importante ter uma assessoria jurídica no consultório, justamente por isso, para te dar um auxílio antes de acontecer algum tipo de judicialização. Então, ter todos os termos corretos, ou às vezes o paciente perguntou alguma coisa e você não sabe explicar dele da forma como deveria, então vocês já nos auxiliam nessa parte. Então, ter uma assessoria jurídica no consultório, e às vezes tem coisas que às vezes nem a gente que é médico dá tanto valor, por exemplo. Isso aí todo mundo faz, termo de consentimento. Mas às vezes tem outras formas de alguns detalhezinhos que vocês nos dão essas dicas e já previne futuramente de ter algum tipo de intercorrência. Por exemplo, um termo de imagem, para você, às vezes, fazer uma postagem em rede social, para postar antes e depois. Então, eu acho que ter uma assessoria jurídica no consultório é fundamental. Essa parte de burocratizar a medicina por muito tempo foi abominada pelos médicos, né? Você vê que essa nova geração de médicos já vem com essa consciência de que um contrato não é um bicho de 7 cabeças, que o termo de consentimento é essencial para explicar para o paciente, que não vai afastar o paciente. Então, eu sou das antigas, assim. Nossa, essa parte burocrática pra mim é difícil, né? Não, eu tenho tudo lá, tenho termo de consentimento, termo de imagem. Mas para começar a usar foi um desafio. Nossa, toda quebra ali de você tá acostumado com o seu padrão, né? Você tem que implementar alguma coisa nova na tua rotina, nossa, é difícil, né? Mas hoje todo mundo tá ficando cada vez mais informado, tanto o paciente quanto os médicos também, né? Então, eu vejo que antes o paciente entrava com uma ação, por exemplo, e sempre dava, né, ganho de causa, às vezes, para o paciente. Mas hoje eu vejo que já a parte médica não é bem assim, exatamente. Que os médicos estão se munindo mais do poder que eles têm de se defender, de falar que realmente, como você falou, a medicina não é um meio de fim, Perfeito. Né? Ela a gente vai fazer tudo uma que a gente puder. Atividade de meio, não Uhum. atividade de fim, exatamente. Então, eu acho que isso tudo tá ficando cada vez mais amarrado, assim. Então, eu acho que os médicos estão se informando melhor, né? Tendo uma assessoria, igual a gente comentou antes, porque antes a gente esperava acontecer alguma coisa, né? Eu, graças a Deus, nunca tive nada, mas eu sei que antigamente era dessa forma que acontecia, aí sim, atrás de uma assessoria. Hoje já não, hoje a gente já faz muito de forma preventiva, né? Isso é muito melhor, né? Com certeza. E, Alexandra, pensando agora nos médicos que estão terminando a faculdade, que estão nos ouvindo, que conselho você daria para eles? Nossa. Início de carreira. Início de carreira? Eu ia falar, estuda bastante, né? Que a parte técnica... acho que a autoconfiança vem do conhecimento. Então, quanto mais você entende do seu mercado, quanto mais você entende do que você está falando, mais confiança você tem.
E mais cauteloso também você fica. Eu acho que hoje as pessoas estão muito corajosas de fazer coisa muito sem expertise naquilo, né? Então, você tem que ter uma bagagem de conhecimento para você fazer algum procedimento, para você fazer alguma coisa no seu consultório e, com certeza, buscar essa parte de assessoria jurídica, desenvolvimento pessoal, de você desenvolver essas habilidades que não te ensinam na faculdade, né? Então, isso é muito importante. E, se a gente Né, tem outra coisa. Só por essa parte aí já foram algumas dicas valiosas. Então, isso aí já tá... se alguém estiver nos ouvindo aí e se atentar a isso e seguir esse passo a passo, com certeza vai ter sucesso. Acho que não tem mistério. É só esperar o tempo, dar tempo ao tempo, que as coisas vão naturalmente acontecendo. Exatamente. E, Alexandre, se você pudesse falar com a Alexandre de 10 anos atrás, que conselho você se daria? Nossa, acho que eu me daria o conselho de não ter medo, de empreender mesmo, de ir pra cima, assim, no sentido de postar no Instagram, de coisas que eu tinha muito receio no começo da minha carreira, você fala que a gente depois postou em 2024 foi liberado, né? Então, desenvolver mais essa parte, é o que eu digo que eu daria para vocês serem informados, né? Que é se desenvolver da parte de oratória, de business, de empreendedorismo, de treinamento de equipe, porque é uma falha muito grande que a gente tem, não vou dizer falha, né? Mas a gente não é treinado para isso na faculdade. Então, daria esse conselho para mim mesma. E ter coragem, né? Ir pra cima. Boa. E, Alexandra, para terminar, como que o pessoal pode saber um pouco mais sobre as suas agendas, a sua rotina, Instagram, etc? Então, me siga no Instagram, é Alexandra com X, Azeca, ASEKA.dermato. AlexandraZeca.dermato. E além do consultório, eu também dou treinamento para médicos, para quem quer desenvolver nessa parte de estética, se você já fez residência, quer aprimorar seus resultados. Então, eu também faço cursos online e workshops hands-on na clínica. Então, se você tem interesse em seguir nessa carreira, vai ser um prazer te atender. Boa, então Perfeito. Quem quiser participar, arrasta pra cima. Já se inscreve. Cupom de desconto, /VVMed. É isso. Alexandra, prazer enorme te receber aqui. Obrigada. Muito obrigado. E Muito bom conhecer sua história mais a fundo, é um prazer. E sigam nossas redes sociais também. Continuem seguindo o Veríssimo Viana Med e fiquem ligados nos próximos episódios do Sala de Espera.